O ano era 1945, outubro de 45. O mundo ainda em choque com o horror da Segunda Guerra Mundial. Foi nesse momento em que os líderes decidiram criar as Nações Unidas. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi elaborada por uma comissão da Organização das Nações Unidas, a ONU, entre 1946 e 1948. Entrou em vigor após uma Assembleia Geral da ONU realizada em 1948. Esse documento é composto por 30 artigos, os quais determinam os direitos básicos que todo ser humano deve possuir, independente da raça, religião, posição social, gênero, entre outros. A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem importância fundamental, pois ajudou a consolidar a ideia dos direitos humanos, fortalecendo o ativismo que atua na busca de melhorias para a humanidade e no combate às desigualdades. A elaboração foi feita em um contexto relacionado com eventos que se passaram durante a Segunda Guerra Mundial. Entre os episódios marcantes do maior conflito da história da humanidade estão o Holocausto e o lançamento de bombas atômicas sobre duas cidades japonesas. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito da humanidade, acontecendo de 1939 a 1945, em diferentes locais da Oceania, Ásia, África e Europa. Esse conflito foi travado entre aliados, Reino Unido, França, Estados Unidos, União Soviética, etc., e eixo, Itália, Alemanha, Japão e etc., e teve como consequência a morte de aproximadamente 60 milhões de pessoas e de uma destruição material significativa. A Segunda Guerra Mundial teve como causa direta o expansionismo da Alemanha nazista, ao longo da década de 1930. O estopim para o conflito deu-se com a invasão da Polônia, realizada pelos alemães em setembro de 1939. A Segunda Guerra Mundial ficou marcada pelos horrores do Holocausto e do lançamento de bombas atômicas. A elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos ocorreu no mesmo período em que nazistas haviam cometido crimes durante a guerra e eram julgados no Tribunal Militar, montado em Nuremberg. Durante os meses de atuação desse tribunal, detalhes de como os alemães mataram 6 milhões de judeus estavam sendo desvendados. Assim, o mundo tomava conhecimento dos horrores do Holocausto. Foi nesse contexto que as grandes autoridades do mundo, por meio da recém-criada Organização das Nações Unidas, resolveram organizar um documento que enumerasse direitos básicos para toda a humanidade. Tal iniciativa tinha como objetivo evitar genocídios e outros horrores que foram cometidos na guerra acontecessem novamente. Paz, desenvolvimento econômico, social e respeito aos direitos humanos. O DNA da ONU foi o multilateralismo, a participação de todos nas decisões nos rumos da humanidade. Enquanto a sede da ONU era construída em Nova York entre o fim da década de 40 e o começo dos anos 50, as Assembleias Gerais já ocorriam por liderança de um brasileiro, o diplomata Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha foi ministro das Relações Exteriores do Brasil. Durante o governo de Getúlio Vargas, entre 1938 e 1944, antes da criação das Nações Unidas, e por um acaso do destino, ajudou a construir uma tradição, um representante do Brasil fazer todo ano a abertura dos debates da Assembleia Geral da ONU. O acaso, porque o Oswaldo Aranha não era diplomata na representação do Brasil junto à ONU, mas como titular, morreu Oswaldo Aranha assumiu o posto. O que ele não contava era a escolha de seu nome em 1947 para presidir em momentos a Assembleia Geral das Nações Unidas. Em ambas as ocasiões, os detalhes se concentraram nas criações dos Estados de Israel, a partir da divisão do território na Palestina, no Oriente Médio. Em mais de 7 décadas, a ONU respondeu aos clamores, a que levaram à sua criação, apoio em eleições, vacinação de crianças, distribuições de alimentos e combate à fome. Além de ações comunitárias, manutenção da paz e iniciativa contra as mudanças climáticas. Atualmente, a ONU conta com 193 países e é financiada a partir de contribuições dessas nações. Também teve a gradativa mudança de perfil, ao incorporar cada vez mais novas necessidades da sociedade. O sistema Nações Unidas, no curso do tempo,
foi se mostrando muito sensível àquilo que surgia como demanda nova da humanidade. A ONU foi assumindo tarefas que desenvolviam discussões sobre os direitos das crianças, a educação pública, os alimentos, o trabalho, o meio ambiente, e isso foi dando uma visão totalmente nova sobre a ideia de segurança e paz, muito mais vinculada a uma percepção de bem-estar dos indivíduos, que é fundamentalmente importante quando a gente pensa no século XXI, do que a um olhar do século XIX, onde o que importa é a paz entre os chefes de Estado.